Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, das manchetes, do ponto de vista de um cristão. Como é comum nestas épocas que acabamos de passar, época de Páscoa, época de Natal, uma das revistas de grande circulação, no caso a revista Sábado, colocou na capa Jesus Cristo. É interessante ter em conta a figura histórica de Jesus. Passado 2000 anos ele continua a fazer as capas, não é? E é curioso. Como é habitual nestas ocasiões, a capa é sensacionalista. Então, descobertas surpreendentes sobre a vida e a morte de Jesus. E a capa promete revelar enigmas descobertos recentemente a respeito da vida e da morte do Senhor Jesus. E como infelizmente começa a ser muito comum nos nossos meios de comunicação, aquilo que eles prometem, aquilo que eles cumprem não é a mesma coisa. Isso chama-se propaganda enganosa ou eventualmente mentira, mas pronto. É um meio de comunicação reconhecido, respeitado, e claro que nós precisamos olhar. Li com bastante atenção, mais de uma vez, para tentar perceber aquilo que realmente se pretendia com este artigo. Há algumas coisas positivas, sim. Eles citam uma série de estudiosos, um professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um arqueólogo da Universidade de Reading no Reino Unido, especialistas na época antiga, incluindo um especialista israelita, etc, etc. Curioso que no meio de tantos especialistas eles não citam absolutamente nenhum que seja cristão, que seja um crente de verdade. Afinal, há muitos crentes em altíssimo nível, que são professores, doutores, catedráticos, mas nenhum deles é citado. Nós claramente lemos no texto palavras colocadas por pessoas que têm muitas dúvidas e que são céticos a respeito do Senhor Jesus. Positivo, sim. Eles colocam como lenda ou mito todas as conversas ou sugestões a respeito da infância e da adolescência e juventude de Jesus, nomeadamente aquela ideia estapafúrdia de que Jesus teria estado na Índia durante a sua juventude e tudo aquilo que ele trouxe não era absolutamente nada de novo. Ele apenas aprendeu com gurus e com mestres na Índia, o que é uma ideia completamente ridícula, tendo em conta tudo aquilo que nós sabemos a respeito do Senhor Jesus. Depois nós vamos então às grandes descobertas, que são realmente chocantes. A família de Jesus era extremamente pobre. Sim, é curioso, há não muito tempo houve um outro artigo que falava que a família de Jesus afinal era rica. Eles parece que não conseguem chegar a um consenso. Quando José e Maria oferecem duas rolas, duas pombinhas, no momento da apresentação do Senhor Jesus quando bebê, isto fica evidente que eles estão em dificuldade financeira. Era a oferta mais barata que se podia fazer. Jesus foi carpinteiro. Eles dão muita ênfase no artigo de que carpinteiro significa construtor, que não havia madeira suficiente nem trabalho em Nazaré. Isso, qualquer pessoa que estude um pouco da época sabe perfeitamente que em Nazaré não havia trabalho para Jesus ficar o tempo inteiro e que o mais provável é que eles estivessem em Séforis. Não era preciso tirar madeira de Nazaré. Séforis era uma cidade romana, enfim, era a cidade principal, a capital da Galileia daquele tempo. Era uma cidade que foi reconstruída durante o tempo em que Jesus era jovem carpinteiro e, portanto, é muito provável. Era relativamente perto, ele podia fazer esta viagem a pé com alguma facilidade todos os dias para ir trabalhar ali e trabalhava essencialmente madeira, mesmo que fosse em construção. O carpinteiro não fazia só portas e mesas, trabalharia as vigas dos tetos, etc, etc. Não há nada aqui de extraordinário a respeito disto. Mas depois o artigo, de forma muito sutil, vai deixando algumas dúvidas, vai diminuindo a figura do Senhor Jesus ou a importância dos Evangelhos. Por exemplo, eles afirmam categoricamente que Jesus não sabia ler, quando é relativamente tranquilo que a tradição judaica era que os miúdos aprendiam a ler. Aliás, uma das marcas do bar mitzvah, da entrada na vida adulta dos meninos israelitas, é que eles iam ler pela primeira vez o texto na sinagoga, porque isto era uma coisa honrada. Está estabelecido, historicamente falando, que os judeus tinham uma taxa de alfabetização muito mais alta do que os outros povos, exatamente por isto. Portanto, estranho esta ênfase, esta necessidade de dizer que Jesus era analfabeto. Ele tinha um grande conhecimento oral. Todas as pessoas naquele tempo tinham, e que Jesus sabia de cor. Muitos dos textos do Antigo Testamento que ele cita não são novidade. Agora, que ele não soubesse ler, quando o Evangelho diz claramente que ele sabia,
Lucas e Mateus o colocam para poder apelar às elites. Qual elites? Quando o Evangelho nunca apelou às elites, nem o Senhor Jesus, nem o cristianismo na sua origem. Eles colocam os Evangelhos muito tarde. Eles dizem que os Evangelhos foram compostos 50 anos depois de Jesus. Quando a maioria dos estudiosos bíblicos hoje entendem que os Evangelhos, principalmente o Evangelho de Mateus, de Marcos primeiro, Mateus e Lucas, terão sido compostos na década de 60 antes da destruição de Jerusalém. Parece que há uma necessidade de querer empurrar os Evangelhos para mais tarde para dizer que eles não são importantes. E desvalorizando os Evangelhos que são claramente e historicamente reconhecidos como textos escritos por testemunhas oculares, eles depois vão dar informações com alguma força em Evangelhos apócrifos, que qualquer estudioso sério da Bíblia sabe que não é reconhecido, porque são textos escritos muito depois, com pseudónimos, com fantasias, com falhas no que diz respeito aos locais, aos personagens e às datas. E, portanto, fica aqui um bocado estranho tudo isto. É apenas para diminuir os Evangelhos. Depois há uma ênfase em que Jesus eventualmente terá sido discípulo de João Batista. O texto bíblico não coloca isto, e essa possibilidade é muito remota. Jesus tinha que ter casado, e é sempre Maria Madalena a esposa. O celibato não era comum. O celibato podia não ser comum, mas era perfeitamente aceitável em pessoas que se dedicavam à vida religiosa, como foi o caso de Jesus, que se dedicou depois à vida do ensino religioso. E também num filho que tinha a responsabilidade, como mais velho, de tomar conta da casa. Olhando para aquilo que é verdade, dos textos e daquilo que é a história da sua época, nós não temos dificuldade em encontrar isto. Não há nenhum registro romano a respeito de Jesus. E um dos historiadores afirma categoricamente que Jesus nunca viu Pilatos. Pilatos nunca viu Jesus. Aquela condenação, aquilo é tudo ficção. Meus queridos, é duro ouvir uma pessoa que teoricamente conhece tanto do assunto falar de forma tão errada a respeito dos temas. Historiadores romanos devidamente reconhecidos pela história, como Joséfo e Tácito, citam Pilatos e Jesus de forma muito tranquila. É claro que nós não vamos encontrar o registro histórico escrito por Pilatos a dizer que ele condenou Jesus. Ele condenou muita gente. Os judeus simplesmente pegaram e mataram Jesus. Mais uma vez, ignorância absoluta dos factos da época. Os romanos dominavam a região e os judeus não tinham autoridade para matar as pessoas. Se os judeus, porventura, tivessem matado Jesus de livre vontade, isto podia trazer-lhes imensos problemas, mas se eles o tivessem feito, tinha sido por apedrejamento e nunca por crucificação. Porque crucificação era uma forma romana que os judeus abominavam. Portanto, há até contradição no artigo, quando diz isto, e depois cita que os romanos crucificavam, porque realmente era isso que os romanos faziam. Sim, há ossários com o nome Jesus, Maria, etc, etc. Eram nomes extremamente comuns naquele tempo. E, portanto, era o mesmo que nós acharmos um ossário, uma sepultura de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás em Portugal, com a Maria e o Manuel, porque evidentemente que isto seria muito fácil de encontrar. Bem, depois de tentar diminuir bastante Jesus, o artigo termina como normalmente gostam de terminar estes artigos sobre o Senhor Jesus. Jesus foi um líder revolucionário, os seus discursos foram extraordinários, ele era um líder igualitário, sobre paz e amor e que queria o reconhecimento de todas as pessoas. Só faltou dizer no artigo que se Jesus vivesse hoje em dia, ele seria um dos advogados do movimento LGBTQI+. Enfim, é pena que mais uma vez, tendo acesso ao grande público, se use desta forma aquilo que é o acesso às pessoas. Porque o objetivo claramente é diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo e tirar-lhe tudo aquilo que é realmente importante. O mundo não tem dificuldade em reconhecer Jesus como um personagem histórico, não terá dificuldade em reconhecer Jesus como um grande mestre, mas nunca vai reconhecer Jesus por aquilo que ele era. Deus encarnado, o nosso Salvador, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. E ao fazer isto, o mundo vai estar a negar a essência do Evangelho que nós cristãos defendemos e vamos continuar a anunciar. Sim, não há nenhum personagem histórico tão estudado, tão debatido e conhecido quanto o Senhor Jesus. Enigmas e descobertas, fantasias, daqueles que continuam fazendo dinheiro à custa do nome do Senhor Jesus. A verdade a respeito de Cristo está expressa nos Evangelhos escritos por testemunhas oculares, numa época em que as testemunhas oculares eram abundantes e que nos contam a verdade a respeito de Jesus, Deus feito homem, com sinais e milagres suficientes, abundantes,
para que as pessoas pudessem perceber quem ele realmente era, cumprindo as profecias do Antigo Testamento de forma extraordinária, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, apesar do artigo negar, há evidência científica, histórica, em grande quantidade para nos dar a certeza absoluta da ressurreição do Senhor Jesus, inclusive o nascimento da Igreja. Como cristãos e como Igreja de Jesus, nós vamos continuar a olhar para estes artigos, enfim, tirar deles eventualmente um ou outro aspecto que poderá ser útil, mas dizer ao mundo que não vamos aceitar a posição que as pessoas querem nos impor de Jesus como apenas um grande mestre, porque não foi só isso que ele foi. Ele é o único Salvador da humanidade.